Olá, amados irmãos, que alegria estarmos mais uma vez juntos. Então, hoje vendo a semana 9, sexta-feira da nossa fundamentação, último ensino sobre o juízo final. Vamos ver então o juízo futuro? Ao longo dos capítulos anteriores, inclusive em um dos tópicos que mencionamos, vimos que o Senhor tomou sobre si a condenação do pecado, que deveria ser nossa, e nos livrou da morte, dando-nos a vida eterna. Portanto, quando falamos em juízo futuro, não estamos nos referindo a um julgamento que possa trazer novidades acerca do destino de cada pessoa pela eternidade. Aqueles que em vida creram na obra redentora de Jesus Cristo já passaram da morte para a vida. Os demais já estão condenados. A palavra em João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todavia, todos estaremos diante do Senhor para que Ele exerça juízo, ainda que em momentos diferentes e com finalidade também diferentes. A palavra nem sempre apresenta muitos detalhes destes acontecimentos futuros, mas nos dá a informação essencial para sabermos o que nos espera e assim nós nos preparamos para viver hoje de modo digno do Evangelho. E o tribunal de Cristo? Como vai ser o julgamento das obras dos discípulos? Em 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É o julgamento das obras feitas pelo Espírito por meio dos discípulos, por meio dos santos, que somos nós. Como dissemos, os pecados já foram perdoados, mas todas as obras têm que ser julgadas e o serão nesse lugar, que é o tribunal de Cristo. Será julgado o que o discípulo fez com a sua vida e com os dons que Deus lhe deu para servir. O Espírito é dado a cada um de nós, a quem distribui dons e proporciona situações e relacionamentos específicos, sempre com a finalidade de manifestar a Cristo. Por isso, quando levamos a sério a palavra de Paulo, que está em Gálatas 2,20, que diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, negamos nossas inclinações carnais e deixamos que a vida de Cristo se manifeste. O Senhor é glorificado, recebe os frutos do nosso sacrifício vivo e agradável a Ele, enquanto nós nos enchemos de esperança e alegria de poder usufruir das bênçãos que Ele preparou para nós. Como Ele nos diz assim, em Mateus 25:21, entra no gozo do teu Senhor. Todavia, enquanto alguns se deixam usar pelo Espírito para manifestar a Cristo, outros simplesmente enterram o que receberam, como na parábola dos talentos, em Mateus 25, de 14 a 30, diz que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 3, outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5 multiplicou mais 5, o que recebeu 3 multiplicou mais 3, e o que recebeu 1 enterrou o talento e não multiplicou, não guardou, não, usou. Jesus disse ainda para colocar num banco, cita essa parábola, se tivesse pelo menos colocado num banco, mas não, simplesmente enterrou os dons, os talentos que Deus tinha dado. Quais os resultados deste julgamento? Perder privilégios e prêmios ou receber as recompensas que Deus tem preparadas para os seus? Isso está em 1 Coríntios 3, 14 e 15. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Então tu vê como se a ressurreição de Cristo não aconteceu, então é vã a nossa pregação e a nossa fé, mas com certeza Cristo ressuscitou. E Ele é a primícia dos que dormem, Inclusive, a Bíblia fala de todas e de várias coroas ou galardões reservados para todas essas obras dos filhos de Deus. Então, todos que receberam, todos que cumpriram, essas obras de Cristo, a gente vai realmente receber aquilo que nós fizemos, por meio da obra do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, em 1 João 2,28 diz assim: filhinhos,
Agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, tremendo, né? Essa palavra do Senhor. E também nos diz assim, em 2 João 8 ali, né? Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Tremendo esses textos, Deus querendo nos abençoar. Ele não precisaria fazer isso, mas ele, por bondade, amor a nós, ele ainda quer nos recompensar com galardão, com recompensas futuras, né? Inclusive a Bíblia fala de várias coroas e galardões reservados aos filhos de Deus. Isso está em Apocalipse 3:11, diz assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Então a gente vê aqui, o Senhor quer que a gente permaneça firme para que ninguém tome aquelas promessas de Deus da nossa vida. E o julgamento do diabo e os seus anjos, em Apocalipse 20, no versículo 7 a 10, nos diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da areia e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos ver outro texto também que nos fala sobre isso, está em Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, está aí. Os santos irão julgar os anjos, juntamente com Cristo. Estes anjos, principados e potestades, servem a Satanás. Isso está em 1 Coríntios 6:3. Eles já foram julgados na cruz, agora são condenados ao lago de fogo, que é o inferno, sua morada eterna junto com Satanás, o anticristo e o falso profeta. Como está em Apocalipse 20:10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E o grande trono branco, como está, né, o julgamento para os incrédulos. Aqui são chamados de mortos os incrédulos, que não têm a vida de Deus neles, e estão espiritualmente mortos mesmo. As bases do julgamento são as suas obras, sem fé, pelo que seus nomes não estão incluídos no livro da vida. O resultado deste julgamento é que todos estes serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, como está ali em Apocalipse 20, de 11 a 15, e Apocalipse 20, de 6 e o 15. Sobre este julgamento já falamos amplamente no capítulo anterior, da ressurreição, pois a todos os seres humanos está destinado uma ressurreição e juízo. Os que estão em Cristo, a primeira ressurreição os leva até o tribunal de Cristo, para receber galardão, como vimos antes, já livres da condenação eterna. Já os incrédulos esperarão os 1000 anos do reinado de Cristo na terra, quando ressuscitarão para o juízo eterno, tendo que comparecer perante o trono branco, o grande trono branco. Então está aí a condenação dos incrédulos e, né, o juízo dos justos aí, das suas obras, como falando só apenas agora não de uma condenação, mas já de uma vida eterna, e as suas obras os acompanham. Vamos buscar revelação. O que significa então esse juízo futuro? Para os incrédulos tem um preço, né? Tem uma cobrança, e vai ter um valor eterno que eles vão ter que pagar. E quem está em Cristo tem agora só uma medida das obras que foi feita, se receberão galardão. Qual é a medida do galardão que receberão? O que ocorrerá no tribunal de Cristo? Então, o tribunal de Cristo é para os discípulos. Quem julgará o diabo e os seus anjos? Quem?
os próprios discípulos de Cristo poderão estar julgando junto os anjos, né? E o que ocorrerá no julgamento chamado Grande Trono Branco? Será o grande julgamento daqueles que já estão condenados, e o Senhor tenha misericórdia para que poucos estejam nesse dia sendo julgados e condenados. Ainda dá tempo da igreja levar o Evangelho e muitos serem salvos e apenas serem julgados as suas obras. Pai, nós te pedimos que esteja atingindo corações nesse final dos tempos e que muitos possam se voltar a Ti, serem livres da condenação eterna e viverem eternamente desfrutando do Teu amor, da Tua presença, dessa família de Deus que Tu criou e restaurou através da obra de Cristo. Deus abençoe a tua vida e na semana que vem vamos estar meditando sobre os temas importantes aí da comunhão com Deus. E até a próxima semana, então, fique ligado e edifique a sua vida. Deus te abençoe, a ti e a tua família. Paz.